As leituras previstas para o 7º domingo de Pentecostes envolvem a leitura que fizemos de Gênesis. Ela é uma das leituras alternativas do Antigo Testamento. Existem uma outra que está em Oséias. A leitura do Salmo, que lemos apenas o primeiro versículo. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo de 1 a 13, que é onde Jesus ensina a orar. Ele fala sobre o Pai Nosso, nos primeiros 9 versículos. Depois, ele explica da necessidade, por que devemos orar. Isso está relacionado a esse diálogo que a gente vai falar sobre Abraão e Deus. E apenas uma nota que eu gostaria de fazer sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração única na Bíblia. Única em que sentido? Que ela é individual, mas ela é comunitária. Eu tenho que orar pessoalmente. Quando eu oro, eu tenho que pensar nessas palavras, entender o que elas estão dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que me ligar ao meu irmão. Ela tem que me fazer em comunhão com a igreja. Então, não é só individual. Eu não posso orar sozinho. Eu oro na multidão, eu oro sozinho. Faço a minha oração, não estou nem aí com a igreja. Eu tenho que orar. Por isso que a gente pede para orar compassadamente, para que toda a igreja tenha tempo de pensar nas palavras e acompanhar a oração e falar juntos. Por isso que eu falei que ela é única. Ela é comunitária. Jesus falou, olha, é essa oração que vai distinguir vocês dos outros. Foi a pergunta dos apóstolos. Ensina-nos a orar, Senhor. Por que ensina-nos a orar? Porque cada rabi ensinava aos seus seguidores a orar. Então, pela oração, você conhecia quem era o discípulo. É o discípulo do rabi Gamaliel, é o discípulo do rabi Hilel, é o discípulo do rabi Jesus Cristo. Então, ela é o distintivo, era uma forma de se distinguir de outros grupos religiosos. E ela é comunitária porque ela me liga ao meu irmão. Eu falo junto porque quando eu falo o Pai Nosso, eu estou dizendo que todos que estão orando comigo são meus irmãos. São aqueles que são seguidores do mesmo Senhor que eu sigo. É a única que tem esse caráter na Bíblia. Temos outras orações na Bíblia? Temos, inclusive de Paulo. Mas elas são orações com outros objetivos, com outras, e acabam se tornando até hinos lindos, que muita gente até acaba colocando música e fazendo realmente cânticos. O outro texto de Colossenses, ele nos fala também ligado a essa questão da oração, mas aqui ele não vai falar da oração em si. Eu falei um pouquinho de manhã sobre estarmos, preservando a nossa fé através da participação do corpo de Cristo. E aqui Colossenses 2, de 6 a 19, Paulo vai falar justamente disso, do crescimento espiritual. É essa palavra que estava me fugindo, do crescimento espiritual em que você participa da obra redentora de Cristo, mantendo-se firme. É um texto bem interessante, mas não vai ser o tema da pregação, que ele fala, ninguém vos engane, enganando você com fábulas. Tem versão que fala assim, com histórias de velhas caducas. Não sei por que das velhas caducas, mas tem versão que fala assim. E esse texto em particular, ele nos traz, no finalzinho do texto,
né, já perto do versículo 19, que é o próprio versículo 19, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Estou falando isso porque é uma luta que a gente está fazendo com você, irmão, que está assistindo em casa, principalmente, para vir participar do culto conosco aqui. O culto à distância, ele é um paliativo para quando não podemos estar na igreja. Mas não deve ser o nosso alimento principal. O nosso alimento principal deve ser a comunhão com os irmãos. O corpo bem ajustado, ligado e crescendo em espiritualidade por estarmos juntos. Então, o Pai Nosso é uma oração distintiva de estarmos juntos. Esse fala sobre estarmos juntos. E o texto de Sodoma e Gomorra, que será a temática da nossa pregação, vai mostrar como que isso, estar em comunhão com Deus, também faz parte desse crescimento espiritual. Quando nós temos uma decisão importante a tomar, o que fazemos? Bem, se nós cremos na orientação de Deus, nós consultamos a Deus. E mesmo crendo na orientação de Deus, se nós temos a humildade de procurar pessoas que por alguma razão tenham mais experiência naquele problema que a gente está vivendo, naquele ramo que nós estamos passando, ou que tenham alguma formação específica, nós procuramos o conselho de alguém. Vou exemplificar. Quando eu estava no meu primeiro ano de pastorado, eu enfrentei algumas situações inovadoras para mim, diferentes, sui generis, que depois eu percebi que não eram sui generis, eram até comuns, mas para mim eram novas. Não tive a vergonha de procurar um presbítero que já tinha suas cãs branquejadas pela idade. E cheguei e falei com ele, escuta, isso, o que o senhor me aconselha? O pastor, pedindo conselho para o presbítero. É claro, ele viveu aquela situação, ele já conhecia. Não é vergonha nenhuma a gente buscar a sabedoria de Deus na experiência do nosso próximo. Só que esse nosso texto, ele realmente é sui generis. Nós não lemos os primeiros versículos que realmente iniciam esse texto, mas eles fazem parte de nossa pregação. E eu vou lê-los agora. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abrão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vocês prestaram atenção no que eu li? Deus falou assim, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Não, eu vou conversar com Abraão sobre o que eu vou fazer. Meus irmãos, Abraão era o amigo de Deus. Isso está na Bíblia. E Deus o procurou para conversar. Eu não conheço outro texto na Bíblia igual a esse. Não conheço. Não vejo nenhum outro
texto em que Deus procura um homem para conversar sobre os seus planos, sobre o que ele pretende fazer. É uma situação muito interessante, porque quem procura Abraão é Deus. Não é Abraão que foi procurar a Deus. Está aqui, olha, versículo 1 desse capítulo. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior do calor do dia. Deus chegou para Abraão. Foi Deus que chegou para Abraão. O amigo de Deus. Davi era um homem amado por Deus, a Bíblia nos diz isso. Mas em nenhum momento Deus chega para conversar para Davi como fez com Abraão. Em nenhum momento Deus chega e fala: Davi, eu estou pensando em fazer tal coisa. E dá a oportunidade de Davi de... Não, isso não acontece. Isso não acontece com nenhum outro profeta. Mas aqui acontece com Abraão, porque Deus tinha em Abraão o exemplo da fé que o obedecia e que tinha intimidade com ele. A fé do homem justo que procurava andar nos caminhos do Senhor. Primeira pergunta que eu vou fazer esse texto. Mas por que precisava conversar? Por que Deus precisava conversar sobre isso? Porque não tinha Bíblia. Alguém já pensou nisso? Não existia Bíblia na época de Abraão. Nem mesmo a Torá existia nessa época. A Torá começou com Moisés. E Moisés, vai vir muito tempo depois de Abraão. Então, como Deus faria saber a sua vontade ao ser humano? Através da sua revelação. Deus se revelou aqui a Abraão, vindo ao encontro dele. Outros textos bíblicos nos contam histórias parecidas de Deus vindo ao encontro do homem. Moisés estava lá tranquilamente, pastoreando os rebanhos do seu sogro, quando a sarça ardente chama a sua atenção, ele se aproxima e Deus fala com Moisés. Foi Deus que veio atrás de Moisés, não foi Moisés que foi atrás de Deus. Samuel, Eli, você está me chamando? Ele nem reconheceu que era Deus. Ele nem sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas Deus veio atrás dele. E há outras histórias na Bíblia que poderíamos pontilhar, mas eu quero salientar uma última aqui, dessa primeira parte de nossa meditação. Jesus se fez homem, Deus veio aqui ao encontro de você. Que privilégio ser igualado ao pai Abraão, receber a presença de Deus que vem se manifestar em sua vida. Ah, pastor, mas é diferente, né? Abraão sentou, comeu com Jesus Cristo, fez isso, fez aquilo, ali, que é com Cristo, não, desculpem, com Deus Pai, que se manifestou aqui, né? Ele fala que matou o bezerro, fez os pãezinhos ali rapidinho, mandou que Sara fizesse os pães para Deus comer com ele, e os anjos. Sim, mas quando Deus veio e se revelou, ele veio para te encontrar. Foi por isso que ele veio. Ele não veio para afrontar a Deus, Pai. Ele não veio para negociar com Deus Pai, falar, eu morro no lugar deles. Foi o plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo
para reencontrar você. Porque assim como no Éden Deus foi atrás de Adão, não foi Adão que foi atrás de Deus, Deus que chegou, Adão, onde você está? Jesus Cristo veio e falou, onde você está, Alex, Tamara, Marcos, Magda, Eunice, onde você está? É Deus quem está procurando você. Ah, mas eu também procuro a Deus, porque Ele te procurou primeiro. Lembra de Elias? Preguei há poucos dias. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus procurou Elias de novo, porque já tinha procurado antes. Deus nos procura, meu irmão, minha irmã. Deus veio ao nosso encontro. O caminho que eu não podia percorrer até o céu, Ele percorreu até a terra. Deus veio ao encontro de Abraão. Mas a história continua. A tradução aqui diz o seguinte, que Abraão, que os anjos foram para Sodoma e Gomorra dar uma olhadinha no que estava acontecendo lá, e Abraão continuou na presença de Deus. Essa tradução, eu estava lendo o comentário desse texto, e o comentarista diz o seguinte, olha, a tradução correta é, Deus continuou na presença de Abraão. Porque Abraão estava lá. Ele estava nos carvalhais de Manre. Quem chegou foi Deus. Os anjos se retiraram, mas Deus permaneceu para conversar com Abraão. O comentarista fala assim, eu acho que o tradutor ficou perturbado de falar que Deus que permaneceu com Abraão e nunca... Então traduziu, porque tradução, meus irmãos, vocês sabem que sempre tem um gostinho do tradutor. O italiano fala tradutor, traidor. Tradutore, traditori. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Quer dizer, você sempre põe um pouco de você na tradução. E ele escolheu inverter. Acho que está escrito, eu acho que eu entendi errado, é assim. É Deus que permanece ao seu lado. Você pensa que é você que permanece com Deus? Está errado. É Deus que permanece com você. Por isso que nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas se eu pecar, se eu escorregar, se eu fugir... Se você perder a fé, é porque você nunca foi salvo. Porque Deus não vai sair do seu lado. Deus permanece com você. Ele não vai deixar que você se afaste dele. Mas eu me afastei. Aí ele te puxa de volta. Ele te dá um chacoalhão, te dá um puxão de orelha, te dá um tapinha e derruba água no púlpito. E te traz de volta. Antes a água do que o vinho, né, Magda? Outro dia eu derrubei o vinho na Magda na hora da Santa Ceia. Meus irmãos e minhas irmãs, não há Deus maior, mas não há Deus melhor. O fato de Deus ser magnífico, ser grandioso, não impede que Ele se importe com alguém tão pequeno como eu. O fato dele governar o universo não o impede de atentar-se para a minha vida e para os meus problemas, por menores que eles pareçam. Eu, às vezes, não quero incomodar a Deus com os meus problemas. Ah, é tão pequeno, eu vou colocar isso diante de Deus. Mas será que é pequeno mesmo? Será que ele é pequeno para mim? Uma vez, um delegado, chefe do DENARC, estava dando uma palestra na Federal. Acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E aí o delegado perguntou assim para a plateia de professores e servidores do Instituto Federal: qual a pior das drogas?
chefe do DENARC, Departamento de Narcotráfico. Qual a pior das drogas? E todo mundo, ai, é a heroína, é a cocaína, é esse, é aquele. Tentaram, né? Ele falou, é aquela que está destruindo a sua família. Essa é a pior das drogas. Ah, mas na minha família é o álcool. Então essa é a pior das drogas, porque ela está destruindo a sua família. Ah, é a heroína. Então essa é a pior das drogas para você, porque está destruindo a sua família, está destruindo quem você ama, está destruindo aquela pessoa que Deus ama e que quer resgatar. Não importa qual seja o problema, o maior problema é sempre o que eu estou vivendo hoje. Porque os do passado estão superados. O do outro pode ser até conscientemente, intelectualmente maior do que o meu, mas no meu sentimento não é. No meu sentimento o meu problema é o maior. E aí, vou encerrar o sermão com essa terceira parte aqui. Abraão, se ele fosse no mercado modelo em Salvador, ele ia dar prejuízo. Não sei quem conhece o mercado modelo em Salvador, o baiano chega e fala assim para você, esse copo aqui é isso, é aquilo, custa R$500. Aí você pechincha e leva por R$5. Se você não pechinchar, você paga os 500. Mas se você pechinchar, você leva pelos 5. Ah, mas não, é assim. Então, foi o que Abraão fez aqui, né? Todos perceberam que ele pechinchou com Deus? Senhor, se tiver 50 justos, você vai destruir Sodoma e Gomorra? Tá bom, Abraão. Se tiver 50, eu não destruo. Mas se estiver faltando 5, 50, 5, né? Tá bom, se tiver 45, eu não destruo. E se for só 40? E 30? E 20? Eu sei que eu estou te perturbando, Deus, mas não tires. E se estiverem 10 justos? Por amor aos 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Deus é misericordioso. A justiça de Deus se manifesta na misericórdia de Deus. Infelizmente, Sodoma e Gomorra não tinham esses 10 justos. Mas Deus estava pronto a perdoar os ímpios, os milhares de ímpios, porque eram cidades grandes, claro, não se compara às grandes megalópolis de hoje. Mas eram cidades grandes para a época. E ele estava disposto a aceitar, a ignorar as maldades daquela cidade, por amor aos justos. O que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que nós somos o sal da terra. Que por amor a nós, Deus abençoa, sim, essa cidade, esse país, esse mundo. Ah, pastor, você está dizendo que você é justo? Estou, mas não pelos meus méritos, pelo perdão que Jesus Cristo me deu. Se ele esqueceu meus erros, eu passei para o time dos justos, mas não porque eu consegui. Isso está lá em Colossenses também, naquele texto que nós lemos. Depois você dá uma olhadinha, está marcado no boletim. Não importa os erros que tivemos no passado. Se eu fui perdoado, eles não existem mais. Não é da lei isso? Também a lei diz isso, né? Se o cara foi julgado inocente, ele não pode ser mais julgado por aquilo. Já foi decretado. Então, eu fui perdoado. Então eu estou nesse time aqui agora. Eu estou no time dos justos. O time que anda com Deus. O time dos amigos de Deus. Que Deus nos abençoe para compreendermos a maravilha dessa expressão, ser um amigo de Deus. Ela está muito comum até as pessoas falar de intimidade. E eu lembro do reverendo Teófilo Carnier, que inclusive eu sei que já pastoreou nessa igreja, não sei se pastoreou, mas ele era amigo do reverendo Enos, que pastoreou aqui, com certeza ele esteve aqui. O reverendo Teófilo, uma vez pregando,
ele falou assim: nos acostumamos com o maravilhoso. E isso faz com que o maravilhoso não pareça maravilhoso para nós. Deus é maravilhoso. Que Ele manifeste essa maravilha em nossas vidas, sempre nos aceitando como seus amigos. Amém.